e saber que a partir de hoje vocês também fazem parte da minha oração. Isso é bom demais. O Cláudio também conheço muito. O Cláudio vive me dando prejuízo, né, irmão? A gente compra livro lá. Isso é benção. Quero ler aí com os irmãos, segundo Samuel, queridos, capítulo de número 23. Pastor, eu grito muito, viu? Qualquer coisinha, você abaixa o microfone aí, se estiver estourando os tímpanos dos irmãos aí. Segundo Samuel, quem quiser acompanhar comigo aí, capítulo 23, versículo de número 14, até o versículo de número 16. Sua esposa vai estar por perto aqui? Está lá dentro? Dá para ouvir? Para me maneirar na fala aqui. Não vou entrar em assunto sexual aqui hoje, né? Não é a nossa função, talvez muita gente espera isso, mas a gente deixa para o encontro de casais aí, para uma próxima oportunidade. Mas nós vamos falar de alguns assuntos que eu considero aqui relevantes, que o Senhor ministrou no meu coração para compartilhar com vocês aí. Amém? Então, como eu disse, eu quero tentar pelo menos tirar um cisco do seu olho aí. Está escrito assim, versículo de número 14, de 2 Samuel. Nessa época, Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou. Repete comigo, Davi suspirou. Fala para o seu irmão, não suspiro para me ouvir aí. Né? O que é suspiro, irmão? Né? Enche o peito perto do ouvido dele aí, ó. Tem problema não, vai lá perto do ouvido dele, você vai entender depois. Dá uma cafungada aí. Se você sentir cheiro de CC, não tem problema não. Mas Davi suspirou e disse: quem me dera beber das águas do poço que está junto ao portão de Belém. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas derramou como libação ao Senhor. Amém? Só esses 3 versículos aí que eu quero compartilhar com os irmãos. Amados, eu vou falar um pouquinho aqui sobre os valentes de Davi. E dentro desse contexto, eu vou te perturbar sempre um pouquinho, para você dar um tapinha no seu irmão, falar para ele, tá bom? Aí você compartilha comigo aí, sempre você dá um cutucão nele aí, se você achar o rim dele aí, faz igual Deus fez com Jacó, Deus achou a coxa dele. Então, se você achar o rim do seu irmão, você dá uma cutucada nele aí. Eu quero começar essa história te dizendo o seguinte, foi em Belém, essa cidade conhecida como a cidade do pão. Foi lá em Belém que Ruth, ela foi resgatada por Boaz. Boaz teve a alegria de conhecer essa mulher e casar com ela. E nesse casamento, nessa relação, geraram-se um filho chamado Obed. Obed, também na cidade de Belém, né, por ser uma cidade pequena, 12 mil habitantes na época, uma cidade muito bem localizada, né, na província de Jerusalém, muito bem estruturada, mesmo com esses 12 mil homens. Obed, com essas 12 mil pessoas, Obed também teve alegria de casar. Quem já teve alegria aqui de casar? Quantos casados são aqui? Amém, glória a Deus. Né? Obed também teve essa alegria de casar, que por sua vez, na mesma cidade, também gerou um homem chamado Jessé. Todo mundo conhece essa história, não tem nada diferente nela. Mas também Jessé teve alegria de casar, gerar alguns filhos, e no meio desses filhos ele teve a alegria de gerar um homem chamado Davi. Todo mundo conhece também essa história. Davi não seguiu os princípios do seu pai. Davi seguiu os princípios do seu avô. Seu avô foi um homem conhecido como resgatador. Ele resgatou a honra de Boaz.
Ele resgatou a honra de Noemi. Resgatou o princípio que era para ter acontecido com Noemi, mas não aconteceu. Então ele resgatou isso. Quando a gente olha a vida de Davi, a gente vê que Davi também resgatou uma honra que havia sido perdida em Israel. Davi, ele resgatou a honra do louvor, ele resgatou a honra do sacerdócio, ele resgatou a honra do ministério eclesiástico, ele resgatou a honra de adoração a Deus que havia sido esquecida por um tempo. O que eu quero dizer com isso? Que nós somos homens com a capacidade de resgatar a honra, o brio, o equilíbrio que a sociedade perdeu e tem perdido ao longo dos anos. Então dá uma cutucada no seu irmão e fala: Deus te chamou para ser um grande resgatador. Gentilmente fala para ele: você é um escolhido de Deus para resgatar. Certo, irmãos? Essa honra foi nos passada. Essa honra está nos acompanhando. O problema é que, ao longo do tempo, isso tem sido deixado de lado pelo sacerdócio da igreja. O sacerdócio da igreja não fala apenas de um pastor que assume uma tribuna, que ministra uma palavra para os seus fiéis, mas eu falo de um sacerdote que está sendo perdido dentro de casa, porque a primeira igreja não é a que nós frequentamos. A primeira igreja é aquela instituição que nós somos o pastor dela, que é você ser pastor da sua esposa, ser pastor dos seus filhos, ser pastor até do ambiente do bairro onde você mora. Para depois a gente vir para a igreja num contexto onde um pastor nos conduz. Quando eu falo disso, eu estou trazendo para nós essa responsabilidade de ser resgatador. Por quê? Porque Davi, irmãos, ele, nessa fase de guerra dele, ele sempre ia na peleja, vencia inimigos, combatia, lutava, conquistava, mas ele nunca deixou de voltar para a essência dele. Ele sempre retornava para a sua origem, conquistava, vencia, mas ele voltava para o seu princípio. E a gente não deve perder esse princípio que Deus nos deu. A gente vai lá no mundo, conquista, luta, vence, passa por momentos, mas a gente volta para dentro de casa com o mesmo princípio. Isso não saiu da gente. E Davi, ele mudou história, ele mudou geração por causa de princípios que ele carregava dentro dele. E qual o primeiro princípio que eu vejo que Davi carregava? Não temer. Quando Davi, ele saía para cuidar das ovelhas do pai dele, ele nunca levou as ovelhas em gramas pequenas por causa de preguiça. Se os pastos fossem longe, Davi ia. Se os pastos fossem com gramas muito altas, ele não parava. Davi tinha um princípio: grama pequena pode dar dor de barriga em uma ovelha. Grama pequena pode impedir com que uma ovelha produza muita lã e muito leite. Grama muito alta pode impedir Davi de cuidar das ovelhas e as ovelhas serem facilmente apanhadas por um lobo, por um urso, por um leão, como a gente conhece a história. Então Davi procurava gramas que dava para ele tomar conta daquilo que é dele. Mesmo não sendo dele, sendo do pai dele, mas ele olhava e via assim: pô, estou tranquilo. As ovelhas estão debaixo de um cuidado. Aí eu trago para nós, irmãos, você está cuidando daquilo que Deus te deu? Você tem visão do ambiente que Deus te colocou, da riqueza que Ele te colocou nas mãos? Você tem noção do valor que é um filho, uma família? Você tem noção dessa honra que Deus colocou sobre nós como homens de cuidar? Quando o homem chega, irmãos, em casa, o ambiente muda. As mulheres se preparam para poder receber a gente. Isso é
Acontece lá em casa todo dia. Dando uma volta num assunto aqui, eu pastoreava o Barreiro quando eu comecei, e eu fui num casal que estava pé de briga para poder separar, e olha que não é encontro de casal, hein? Quem sabe Deus está querendo já tirar o cisto de alguém aqui. Eu fui lá, e isso aqui não é coisa de Cláudio Duarte, não, eu vivi isso lá no Barreiro. Quando eu cheguei no Barreiro para poder fazer a visita ao casal que estava numa briga tremenda, a mulher me recebeu e eu já achei estranho, porque ela já veio com uma roupa completamente inadequada para receber alguém ou alguma visita pastoral. E o marido dela falou assim: está vendo, pastor? Aqui em casa é assim. Cada noite parece que é um tipo de super-herói diferente. Essa noite, você ouviu aí, ó, ela está vestida de Homem-Aranha. A mulher vestida de Homem-Aranha, o pijama do Homem-Aranha. Só que era um pijama mais ou menos aqui assim, sabe? E ele falou para mim: pastor, só falta ela fazer uma coisa, o quê? Jogar teia. Só falta ela jogar teia, porque aí até a máscara já está para descer. Então, às vezes, a gente não sabe valorizar aquilo que está em nós, aquilo que Deus nos deu. E eu perguntei: mas por que ela se veste de Homem-Aranha? Ele falou assim: porque eu tenho um problema que eu carrego comigo. Qual que é o seu problema? Eu adoro ver a Mulher Maravilha. Então, gente, às vezes, Deus está nos dando algo tão profundo dentro de casa, mas a gente está enxergando a Mulher Maravilha que está lá fora. Então, o valor, a hombridade que está sobre nós, homens nobres que Deus nos fez, nos arremete a tomar conta das ovelhas que Deus nos deu. E essa primeira ovelha é a sua esposa, seus filhos, essa geração. E por que Davi tinha esse princípio de hombridade e não ter medo? Porque quando a ovelha foi para a boca de um leão, Davi não foi lá tirar ela? Quem está de acordo comigo aqui? Quando a ovelha foi para a boca de um urso, Davi não foi lá tirar ela? Agora, Davi foi tirar algo, gente, que estava morto. Uma ovelha morta na boca de um urso. Porque uma bocada de um urso gira em torno de 300 quilos. E uma ovelha tomar uma mordida de um urso com 300 quilos continua viva? Não. Uma patada de um leão, um pulo de um leão em cima de um animal que ele está caçando, chega a 450 quilos. E todo mundo sabe que um leão morde direto no pescoço. Eu te pergunto, aquela ovelha que Davi foi atrás dela estava viva? Não. Agora, qual que é o princípio de Davi? Que aquilo que está morto pertence a Deus, não ao inimigo. Está entendendo? Aquilo que Deus te deu, irmão, pertence a você, não ao inimigo. Então, esse princípio de hombridade está em nós. Dá um tapinha no seu irmão e fala assim: o princípio é seu. Não, balança ele aí com força. Dá uma chacoalhada nele para ele acordar. Esse princípio é seu. E é nesse ambiente que Davi vivia. Cuidava das ovelhas, estava na sua visão espiritual total, mas chegou um dia que Davi, nas pelejas da vida, ele chega aqui no capítulo de número 23, onde 10 anos de reinado já estava sobre ele. Ele cuidava de Israel há 10 anos. E, de repente, quem está lá em Belém, na sua cidade natal? Os filisteus. Lá em Belém, dentro do rio que ele cresceu, dentro da cidade que ele aprendeu a amar as ovelhas, lá no lugar onde ele viu, na sua infância, Deus operar sinais e maravilhas, aonde ele cresceu vendo as campinas verdejantes, de repente aquele lugar está tomado de inimigo. Será que você consegue similar isso com a nossa casa? Você já reparou que tem muitas pessoas que têm muros de proteção, constrói na frente da casa, linda aqueles muros, coloca câmera, não é assim? Coloca ali esses arames farpados para proteger, tem cerca elétrica,
fantástica, a casa é linda, né? Tem tudo. Aonde o cara tiver, se alguém entrar lá, ele sabe. Mas o problema nosso é não vigiar com esse negócio que a gente carrega no bolso. Esse negócio não tem, irmãos, cerca que impede ele entrar. O inimigo não vai preocupar em derrubar a sua cerca farpada, não. O inimigo entra sutilmente através de um celular. Quantos homens hoje que já perderam o equilíbrio por causa de um celular? É só dar um toque na tela que aquela imagem que você estava vendo vai embora. Às vezes a gente se prepara para aquilo que está lá fora não invadir o que está aqui dentro. Mas a gente se esquece que a gente mesmo dá liberdade para entrar lá para dentro. Algo que a gente pensa que não vai fazer diferença. E Davi, nesse ambiente, ele percebe que o lugar que ele mais gostava na vida estava cheio de filisteu. Lotado de guerreiro tomando conta das águas, do lugar que ele bebia, que ele nadava, que ele se divertia. A 18 quilômetros dali está Davi com um grande exército. E Davi, com esse grande exército, queridos, eu fico vendo, imaginando a caminhada de Davi para chegar na caverna de Adulão. Ele com os seus soldados, com os seus valentes, não podia ficar em Belém, mas ele tinha que procurar um lugar estratégico para poder guerrear. Afinal de contas, uma grande batalha estava vindo ali. E, de repente, Davi consegue chegar na caverna de Adulão. Caverna de Adulão, para chegar lá, ele tinha que passar num lugar chamado Vale de Elá. Repete comigo, Vale de Elá. O que tem Vale de Elá com a passagem aqui? Foi lá no Vale de Elá, irmão, que Davi venceu Golias. Ele passa por ali com os seus soldados, com os seus valentes, exatamente para poder trabalhar na mente dos seus soldados. Olha, eu já venci gigantes aqui. Eu já venci gigantes aqui. Para a gente vencer gigante, deixa eu te falar uma coisa. A gente não luta no terreno do inimigo. A gente traz o inimigo para o terreno da gente. Para que o brilho de Deus não saia da gente, a gente não luta no terreno do inimigo. A gente luta no terreno da gente. Porque Davi, quando chegou no campo de batalha, que ele viu o gigante afrontando todo mundo, chegava, gritava e esperava. Não aparecia ninguém, o gigante voltava. Davi falou assim, eu conheço esse campo aí. Agora, o gigante não sabe lutar embaixo. Davi desce para o vale chamando ele. Você quer lutar? Eu luto com você, mas é no lugar que eu sei. Ele pega 5 pedras, todo mundo conhece a história, e o cara desce. O cara todo protegido. Se Davi tivesse enfrentado ele num lugar reto, como ele desafiava os outros, ele não teria levantado a máscarazinha para poder ver. Ele já via por aqui. Mas para ele descer com aquele monte de armadura, o que ele tinha que fazer? Levantar. A Bíblia não fala isso, mas a gente pode raciocinar quando Davi desce para poder lutar. Quando a gente convida o inimigo para descer, a gente está falando assim, vem cá, eu sei aonde é a casa do oleiro, eu sei o que o oleiro é capaz de fazer, eu não vou lutar com a minha própria força, mas eu vou lutar com aquele que me enviou para guerrear. Eu desço para o lugar de batalha. E o problema nosso é que nós somos de dura cerviz, irmãos. A gente não consegue, isso é difícil para os homens. Os homens da antiguidade se prostravam diante de Deus para adorar. E hoje, mal, a gente consegue dobrar o joelho para falar com Deus. Dá um tapinha no seu irmão, Deus nos convida para poder ajoelhar. Fala para ele aí, vai para o joelho que a história muda. Quando eu assumi São Geraldo, para a gente começar a pastorear aquele lugar, eu não tinha nenhum projeto para lá. Quando o meu pastor, meu superior, falou comigo, olha, preciso de você em São Geraldo, eu falei, não tem projeto nenhum. Não orei a Deus hora nenhuma para sair daqui do Barreiro. Meu sonho era aqui, meu projeto era aqui. Não tenho visão nenhuma para lá, né?
não gosto de São Geraldo, não me simpatizo com aquela cidade. O Bruno pude pastorear lá. Não tem projeto nenhum. O Senhor está me tirando de um lugar onde eu tenho sonhos e projetos, para o Senhor me mandar para um lugar que eu não tenho perspectiva de vida. Ele falou assim, mas por obediência você vai? Ele falou, por obediência eu vou. Por obediência, se o Senhor me mandar até para debaixo da ponte, eu vou. Mas para mim, eu peço só ao Senhor uma semana, para que eu possa buscar a Deus e confirmo com o Senhor, porque eu tenho uma esposa e filhos. Beleza, pode ir. Uma semana você me dá a resposta. Ô irmão, vou falar para você, não precisou de uma semana. Precisou de horas. Cheguei em casa, esposa, vamos juntos aqui, filhas, vamos juntos aqui. Dobramos o joelho, buscamos a presença de Deus, a confirmação veio. Né? Assumimos lá e falo para os irmãos, foi uma experiência com Deus fantástica que eu comecei a viver naquele lugar. Os sonhos que eu tinha para o Barreiro, toda a visão que eu queria fazer no Barreiro, em projetos, em avanço, o Senhor tem feito lá em São Geraldo. E um dia, quando uma irmã me falou assim, pastor, eu só quero te pedir uma oração, porque mais uma pessoa suicidou aqui em São Geraldo. Eu não sei se os irmãos têm conhecimento disso, mas era um suicídio de 15 em 15, 20 em 20 dias. Tinha alguém suicidando. Eu falei, essa pessoa está viva, tentou suicídio, mas não, pastor, eu posso conhecê-la? Posso, fui lá. Irmão, pulso cortado para todo lado. Não conseguiu suicidar no pulso, cortou o pescoço. Não conseguiu acertar a veia artéria. Não conseguiu cortar aqui. Eu falei, então agora estou começando a entender o porquê que Deus me trouxe aqui. Só que existem inimigos que você não vai vencê-lo com pedra. Existe inimigo que você não vai vencê-lo com espada. Existe inimigo que você não vai vencê-lo, irmão, com metralhadora. Existe inimigo que você vence de joelho no chão. De joelho no chão. Eu falei assim, entendi. Então eu quero trazer essa visão aqui para os homens, sem falar de projetos e sonhos. Se você quer alguma coisa de mudança na sua história, no seu projeto de vida espiritual, de crescimento com Deus, você começa de joelhos. Porque quando você se coloca de joelhos, Deus se coloca de pé do seu lado. A partir daquele momento, pastor, entramos numa batalha espiritual. Procura saber se alguém suicida em São Geraldo nesses últimos anos. Veja a última pessoa que suicidou em São Geraldo há 5 anos atrás, quando eu fui para lá. Desse ano para cá, toda quinta-feira, o clamor para que não haja o espírito de suicídio naquela cidade é intensamente ali. Então eu quero trazer essa responsabilidade para a nossa vida hoje, que, queridos, a gente muda o ambiente que a gente está com o joelho no chão. Porque quando nós somos chamados por Deus, é você entender que o pastor não precisa ficar te ligando para vir ao culto, o pastor não precisa ficar te visitando constantemente para que você seja uma pessoa assídua dentro da igreja, porque senão você já está atrasado. Quem chama é Deus. Deus coloca um princípio no coração e a gente nunca deve sair dele. Porque nesse princípio Deus cuida de tirar espinho, de tirar barreira, de tirar demônios e de colocar pessoas que vão te levantar no ministério. Então fala para o teu irmão, muda a tua história com o joelho no chão. Meu Deus, que coisa linda. E Davi, irmãos, ele vai lá e busca aquilo que é de Deus na boca de um leão, na boca de um urso. E não importa o peso dessa mordida, não importa o peso disso tudo, eu vou lá. Então é nesse princípio que Davi chegou na caverna de Adulão há 10 anos atrás. Ele chega lá e encontra pessoas como eu e você, cheia de dívidas, cheia de preocupação, que já perdeu a família, que já perdeu a moral, que já perdeu o brio, e Davi entra lá dentro fugindo de Saul. Quando ele entra lá dentro, ele encontra esse tipo de homem. Nós não já encontramos muitas pessoas assim? Quantos amigos nossos que às vezes a gente já encontrou no fundo do poço? O presbítero que nós temos lá, irmão, eu levantei ele
bêbado, caído, né? Completamente bêbado. Nós levantamos, eu falei, cara, tem algo melhor para a sua vida? Quando nós apresentamos o evangelho para ele, poxa vida, já vi falar de Jesus, mas não nessa intensidade. Bêbado. Isso eu quero trazer para a nossa vida, que Davi encontrou esse tipo de gente lá dentro. E você sabe, tem vários amigos seus, amados, que talvez estão nessa mesma condição. Quem sabe você pode ser um Davi na vida dele. É você que vai levar a presença de Deus, não é acompanhá-lo naquilo que ele faz, mas é trazer ele para aquilo que você vive. Quem está vivendo com Deus aqui, por favor, se você vive com Deus, você é o exemplo que ele precisa. Você é o exemplo que ele precisa. E Davi chega lá. E de repente Davi começa a transformar uma caverna de homens perdidos em verdadeiros guerreiros. Eu acho que esse é o sonho do pastor. Transformar homens que ninguém dá valor em pessoas que vão pisar a cabeça do diabo aí fora. Essa é a visão do reino. Essa é a visão do evangelho. E Davi começa nessa peleja toda. E daqui 10 anos, Davi tem algo dentro de Israel fantástico. 400 guerreiros. Mas ele separa 3, igual Jesus. Pedro, Tiago e João. Ele separa 3 homens que fazem a diferença na sua história. Por causa disso que eu falei, para você dar uma cafungada no ouvido do seu parceiro. Você é bem forte, mas estou com medo do Paulinho. Quando eu não vou sentir o cheiro dele, eu vou sentir o sonho dele. Quando eu estou perto, eu sinto o sonho. Quando eu estou longe, eu sinto o cansaço. Esses 3 homens estão tão próximos de Davi que quando ele começa a falar que queria beber da água de Belém, esses caras escutam o suspiro dele. Espera aí, 10 anos atrás esse cara chegou, não era ninguém. 10 anos atrás esse cara chegou, não era ninguém. Minha família, 0, não tinha dinheiro sequer para comprar um pão para casa. Há 10 anos atrás, eu entendi o que ele quis fazer comigo. Espera aí, agora ele está em pé na caverna, a 18 quilômetros, olhando lá para Belém, e ele está falando, quem dera se eu pudesse beber daquelas águas. Você sabe qual que é o sonho de um pastor, irmão? Se eu estiver errado, você me fala. O sonho de um pastor é conquistar uma cidade. O que precisa, talvez, não é uma multidão, mas 3 homens que desejam bater o pé no chão e falar, pastor, se eu tiro seu pé, eu ponho o meu. Se eu tiro o seu pé, eu ponho o meu. O que precisa é a gente chamar a responsabilidade. Pastor, eu estou ouvindo o seu suspiro. Suspiro no hebraico significa, eu faço o que você faz. Eu creio no que você crê. Eu vivo o que você vive. Então ele vai lá, ele ouve o suspiro. Quem me dera beber dessas águas? Sabe o que eles fazem? Monta cavalo. Ó. Pocotó, 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 pocotó. Só no pocotó. 18 quilômetros andando a cavalo. Deixa eu te falar uma coisa. Naquela época, um homem montado a cavalo em direção ao acampamento filisteu era guerra na certa. Sabe o que ele estava falando, Cláudio? Quem que é o bom de vocês aí? Vem lutar comigo. Agora você imagina 3 homens juntos no mesmo propósito. E Davi continuou o discurso. 3 homens indo para lá. Pocotó, 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 pocotó. Vamos lá! A 1 quilômetro, imagine eu, de chegar em Belém, o que ele faz? Espera aí. Nós não viemos para a guerra. Nós viemos buscar água para beber. Por quê? Porque eu ouvi o suspiro daquele cara que mudou a minha história. Irmãos, a gente não acompanha, talvez, a cabeça de um pastor. A gente acompanha o que ele está falando de Cristo, porque Cristo está direcionando ele. Aí, o que eu faço? Eu vou lá no meio dos filisteus, desço a pé. Agora, Paulinho, eu vou relar no você. Eu desço a pé. Agora, você imagina, 3 hebreus que não tem como falar assim, isso é filisteu.
Não tem como falar que os hebreus é filisteu. Tem como falar que chinês é brasileiro aqui, gente? Tem jeito não. O zoinho rasgado condena. O que acontece? O que ele faz? Ele vai lá no meio do inimigo. Ó, os três esbarram num daqui, um outro valente com a arma na mão, o outro com um bigodão danado. Que é isso, cara? Sai relando os inimigos, mas ele precisa chegar aonde? Ele precisa chegar no rio. Ele precisa chegar na água. Você está entendendo o que Deus está falando contigo, varão? Você precisa chegar onde Deus tem para a sua história. Ele vai lá, ó. Opa, aqui está, o que eu preciso? Enchi o copo d'água lá no meio do rio, Marcelo. Lá no meio do rio eu enchi meu copo. O que eu faço? Eu vou levar. Porque eu ouvi o suspiro de alguém. Aí, irmãos, para a gente não falar só de homem para homem, gente, quantidade de homem casado que não ouve o suspiro da esposa. É muita gente. Tem muita gente que não, muitos casados que não conseguem sentir o cheiro da própria esposa. E a gente lida com separação todo dia, casal em pé de briga. O pastor deve viver isso sempre. Quantidade de casal, irmão. Já entrei até em briga de faca. Briga de faca. Cabo de vassoura comendo embalado e pastor no meio. Eu falei, peraí. Eu estou separando algo errado. Primeiro eu tenho que mandar demônio embora. Porque senão quem toma facada é a gente. Marido, desperta a sua esposa para sentir o seu suspiro também. Lá em casa eu trabalhava separado. Eu fazia a minha parte, a esposa fazia dela. Ela bancava o que ela queria, eu bancava a casa, e ali a gente ia, e a gente sempre tropeçava financeiramente. Falei, tem coisa errada. Falei, eu participo de igreja, sou dizimista, não abro mão disso. Poxa, abençoo um monte de gente, tem alguma coisa errada aqui em casa que a gente não consegue. Não é Igreja Universal que não, tá? Viu, pastor? Mas, queridos, põe mesa, sentamos na mesa, abrimos o jogo. Falei, eu tenho esse sonho, e eu tenho essa vontade, eu tenho essa. Eu falei assim, eu quero ser neuropsicopedagogo, eu quero estudar para isso, eu amo isso. Falei, então você vai. Eu paguei um absurdo por esse curso, mas meti a cara nele. Falei, me ajuda. De repente a gente pagou o curso antes de terminar, ela formou, fez pós-graduação, foi avançando. Hoje a gente está levando uma filha para fazer psicologia, passou em 4º lugar na FAGOG. E isso a gente senta, irmãos, e compartilha junto. É um suspirando no ouvido do outro. Porque quando você escuta só o cansaço, ela não serve para você. Você só ouve reclamação, luta e diversidade. Mas quando você ouve o suspiro, você fala, eu quero fazer parte desse sonho. Quero fazer parte desse sonho. E de repente, pastor, você me fala a hora aí, porque eu falo demais, hein? 9 pouquinho, você me fala aí, viu? Estou dando só uma introdução aqui, irmão. Não vai dar para me aprofundar, não. Só uma introdução aqui. Outro dia, se o pastor quiser, a gente volta. E nesse contexto de visão espiritual que Davi tinha, ele consegue colocar no coração daqueles 400 homens o mesmo objetivo. Ele consegue colocar no coração de 3 homens a mesma vontade, a mesma convicção. E isso é fantástico, querido, porque você tira a pessoa do mundo das drogas e faz essa pessoa viver os seus sonhos. Qual que é o nosso sonho hoje? Não é entrar no reino dos céus, andar em rua de ouro, pisar lá em cima em rua de ouro. Isso não é o nosso objetivo maior. Alcançar os céus por herança. Você imagina você conseguir tirar alguém da pior situação e você ver essa pessoa na melhor vida? Meu Deus do céu, quantidade de gente drogada que a gente vê por aí, e de repente você vê essa pessoa andando de mão dada com a esposa dele, com a família dele. Isso é o maior nível que eu conheço. Isso é a melhor coisa que existe. E aí a gente encontra na Bíblia algo que Deus diz a respeito de Davi que eu trago para a minha vida.
Se você quiser levar para a sua, leva a partir de hoje. Salmo 89, versículo 20 até o 23 diz assim: achei Davi, meu servo. Tem servo aqui? Hã? Tem ou não tem? Achei Davi, meu servo. Com o santo óleo eu ungi. A minha mão será sempre com ele e o meu braço fortalecerá. Olha só que palavra. O inimigo nunca o surpreenderá, nem o filho da perversidade o afligirá. Olha que versículo que Deus lança sobre ele. Eu encontrei alguém, e eu fico, amados, eu brigo com Deus no bom sentido, pastor, de dizer: Deus, não é possível que o Senhor não encontre mais nenhum Davi nessa geração. Não é possível que o Senhor não encontre nem mais um Paulo nessa geração. Não é possível que o Senhor não encontre mais alguém disposto a ir fazer, amados, igual Billy Graham. Billy Graham, um menino de 13 anos, quando ele vai lá na Inglaterra para poder visitar a casa de John Wesley, chega lá, o lugar que mais impressiona ele foi o quarto de John Wesley. Porque no quarto de John Wesley tinha a marca, ainda tem lá até hoje, daquele homem que dobrava o seu joelho na tábua para poder orar. E quando o Billy Graham chega ali, no meio daqueles 50 alunos passeando para lá e para cá, os olhos dele se voltou para aquele lugar. De repente, o professor vai puxando todo mundo para ir embora, o ônibus, falta um. Cadê, gente? Está faltando quem? Quem que está faltando? Billy Graham. Vão voltar lá para buscar ele. Sabe o que ele estava? Com o joelho dele em cima da marca do joelho de John Wesley, falando, sabe o quê? Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Irmãos, homens, meu Deus, esse tema é muito propício. A gente tem que fazer Deus olhar para a terra de novo e falar: Senhor, está aqui um Baeço da vida, está aqui um irmão, não sei seu nome, mas um Cláudio, que vai trazer a tua glória para cá. Está aqui um homem, amado, que vai empunhalar a mão na espada e vai para frente. O problema nosso hoje é separado demais. Nós somos aquilo que mais Deus ama e quer usar na terra, irmãos. Somos nós. Dá um tapa no seu irmão aí, para ele não dormir na pregação, e fala com ele: você é o que Deus quer usar. Ei, olha que hombridade que está sobre nós. Olha que hombridade, deixa eu correr um pouquinho aqui. E de repente, esses 3 camaradas chegam e entregam a água para Davi. Davi, antes de você terminar o seu discurso, toma aqui. Sinceramente, eu esperava uma coisa dos irmãos aqui. Nessa pregação até aqui, eu esperava uma coisa de vocês. E eu não vi. Posso falar aqui, pastor? Posso sentar o bambu? Eu esperava que algum de vocês fosse levantar e ir até o pastor e falar com o pastor: conta comigo. Eu achava que alguém aqui ia falar: peraí, pastor, eu vou lá. Tem alguém que queira vir até ele, dar um abraço dele e falar com ele: pastor, conta comigo? Tem alguém que tem coragem de levantar e ir até ele, irmãos? Tem ou não? Chega lá, porque às vezes a gente põe o pastor para tudo, pisa a massa, mas a gente não tem coragem de dar um abraço num homem. Então eu queria te convidar. Vem cá dar um abraço nele, fala: pastor, conta comigo, nós vamos fazer a diferença daqui para frente. Pode vir, irmão? Ou vocês não querem? A gente precisa disso. Quando se abraça, eu continuo pregando, não tem problema não. O pastor precisa disso. Davi mostrou para eles essa excelência. Davi mostrou para eles essa alegria de poder combater perto de Deus. Porque todos os guerreiros de Davi aprenderam uma coisa: nós não lutamos sozinhos. Nós lutamos com Deus e por Deus. Isso faz a diferença na nossa história. Queridos, aí vem o primeiro homem. Eu vou correr para mim terminar essa parte, pastor, e passar para o senhor. O primeiro homem que bateu a mão no peito e falou: eu vou lá buscar essa água, foi um homem chamado José Bassibete,
que significa um Deus que acrescenta. Olha o significado do nosso nome, irmãos. Deus nos colocou perto de pessoas porque a gente precisa acrescentar alguma coisa na vida deles. Você acha que Deus te colocou lá, Cláudio, para vender revista, vender livro só para você ganhar dinheiro e ir embora para casa? Você faz diferença na vida de alguém quando passa ali, você fala de Cristo. Você acha que Deus te colocou você correr 20 quilômetros por dia à toa? Está igual doido correndo aí, está igual a história lá do Forrest Gump. Corre, corre, corre. Chega lá, cansou de correr, vem embora. Não. Deus está te mostrando alguma coisa no esporte que o Senhor é capaz de fazer. Tem alguém te olhando que é bem provável que gostaria de estar junto com o Senhor correndo, mas não consegue. Mas quando o Senhor parar nessa corrida, o Senhor pode falar, tem alguém que sabe correr muito mais do que eu, e essa corrida é para a glória de Deus. Deus nos colocou para fazer alguma coisa para alguém. É tão gostoso quando a gente muda o ambiente que nós estamos, queridos. Isso não é só de palavra para fora, não. Isso é porque a presença de Deus está na nossa vida, tudo muda. Tudo muda quando Deus está presente. E José Bassibete, ele vai lá, bate no peito e chama a responsabilidade para ele. Eu vou lá. Eu vou lá porque o sonho de Davi vai se concretizar em mim. E eu fico imaginando, Deus, concretize seus sonhos em mim. Eu estou aqui, Pai. O que eu tenho hoje, o que a gente conquista hoje para mim, é muito baixo. É muito baixo. Agora, faz os seus sonhos em mim. Faz os seus sonhos em mim. Esses homens, eles me fazem lembrar muito Miriam. Miriam, queridos, fez um culto pentecostal quando atravessou o Mar Vermelho. Que culto foi aquele, rapaz? Ela juntou a mulherada, levou a mulherada tudo para adorar a Deus no reteté, ó, só no sapatinho de fogo, canela de fogo para lá, canela de fogo para cá. Foi um culto pentecostal, revelação, profecia, teve tudo lá no culto que Miriam estava fazendo depois que atravessaram o Mar Vermelho. Ficou todo mundo alegre, papá. Mas vem cá, você vai celebrar depois que tudo está pronto? Você vai chegar perto do seu pastor depois que tudo está pronto? Pastor, vamos celebrar. Oh, por que você não foi lá atrás para pegar no arado? Por que você não está lá junto com ele no momento do sofrimento? Porque a gente cresce espiritualmente, não é quando tudo está bem, mas quando tudo está ruim. Quando o negócio está difícil, é aí que a gente cresce. É aí que a gente conhece os verdadeiros. Porque conhecer pessoas que você, quando você já está na fama, já está no auge, você conhecer pessoas, são pessoas que querem se promover. Lá em São Geraldo é assim, não é diferente também não. Tem gente que se aproxima para se promover, e Deus já mostra logo. E é bom que fique gravado para um monte de gente ver, né? Porque tem ovelha lá que tem dinheiro demais. Só que quer status aqui, eu vou lá e corto no talo. Falei, filho, se você quiser se promover aqui, não. Procura outros pastores que querem promoção. Porque esse altar aqui, para pegar a palavra. Teve pessoas, irmãos, que eu levei nome para poder ir para o CP da nossa igreja, jornal que anda o mundo inteiro. Levei o nome lá. Quando eu levei lá, o SD, o nosso bispo, o SD me chamaram, falou, pastor, você está promovendo alguém que não ajuda a sua própria igreja. Eu falei, que isso? Falei, olha só aqui, tá, olha assim, quem que você quer promover? Tem gente que quer subir nas suas costas só para aparecer, irmãos. Quando você ouve o suspiro, você está junto. Quando você ouve o cansaço, você se retira. Cheguei perto dessa pessoa e falei, eu te amo de coração, mas se promover aqui não. A gente precisa de pessoas que estejam junto com a gente. E homens é que fazem a diferença onde vivem, como José Bassibete fez. Miriam foi lá cantar, mas cadê ela para orar antes do mar se abrir? Cadê ela perto de Moisés falando assim, meu irmão, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. Tem muita gente que só participa de festa. Tem muita gente que só quer quando a igreja está explodindo. Quando o pastor está carregando o peso sozinho, não tem ninguém.
Fala para o seu irmão, eu vim aqui para aprender hoje, eu vou levar para casa algo que eu vou praticar na minha vida. Seja mais ombro, esteja mais disposto, irmão, a carregar o fardo do outro, porque quando a gente se dispõe a carregar o fardo do outro, Deus carrega o nosso. Deus carrega o nosso. Deus carrega o nosso. O problema é que a gente só quer voar. A gente não quer passar turbulência. É ou não é? A diferença de Davi, eu não vou conseguir terminar, pastor, já é 9h15 ali. A diferença de Davi, leva isso para a sua vida, esquece isso nunca mais possível. A diferença de Davi para Saul, do exército de Davi para Saul é uma. Saul preparou o exército dele, sabe para quê? Para lutar com arma de fogo, para lutar com flecha, com espada, com tudo. E eles saíam para a peleja, armados até os dentes com esse negócio. Mas eles estavam vazios de Deus. Já Davi não, era o contrário. Preparava os homens dele para lutar cheio da presença de Deus e desarmados das armas do mundo. Faz a diferença. Faz a diferença. Igualzinho um menino que chegou lá perto de Jesus. O menino chegou perto de Jesus e falou, ó, tem aqui, ó, o pão e o peixe. Não tem? Está aqui o pão e o peixe. Aí lá no meio gritou um discípulo assim, mas o que é isso para tanta gente? Eu imagino o menino falando assim, ó, para você pode ser pouco, mas para ele, para você pode não ser nada, mas eu estou colocando na mão de quem sabe o que faz. Igualzinho Isaac. Igualzinho Isaac. Abraão conheceu Deus dentro da tenda. Abraão, sai do meio da sua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Foi ali que Abraão conheceu a Deus. Mas Isaac não, a Bíblia diz que Isaac foi levado até o altar, amarrado no altar. Isaac conheceu Deus amarrado no altar como oferta. Ó, ele viu o rosto do pai dele suando, ele viu a barba do pai dele toda branca, molhada, viu o semblante, viu o cutelo lá em cima, mas ele também ouviu a voz de Deus dizendo assim, não faça mal a este menino. Sabe, a gente precisa conhecer, irmãos, Deus no altar, porque a gente não volta para trás, a gente vai sempre para frente. E eu quero te convidar a ficar em pé para a gente encerrar aqui. Eu não vou conseguir ir para frente, mas tem muita coisa ali ainda. Mas eu queria que você encerrasse comigo neste momento aqui da multiplicação. Gente, impressionante, há uma multidão aí, é verdade. Tem muita gente, é verdade, 5.000. Mas o que é interessante ali é que eu acredito que Jesus tinha dado para eles os cestos vazios para os discípulos. Falou, o pão e o peixe estão na minha mão, mas os cestos vazios estão na mão de vocês. E para Deus curar a cegueira de Tomé, eu acredito que quando Deus pegou da mão daquele menino o peixinho, um pão, ele orou, consagrou, apresentou e chamou Tomé. Tomé, chega aqui. Está na sua mão o pão e o peixe. Ó, na sacolinha está o pão e no embornal está o peixe. Tomé incrédulo. Tomé completamente incrédulo. Para Jesus curar, passa para ele. Toma, você vai repartir, vai colocar no cesto deles. E eu fico imaginando essa cena, quando Tomé mete a mão no pão, pega 2 pão e fala assim, ô Judas, deixa eu colocar no seu cesto aí 2 pãozinhos, para acabar rápido, porque é muito pouco. Vou colocar aqui, põe lá. Eu vou pôr um peixinho aqui também, no cestinho de Judas. Colocou. Judas esperou. Ele deve ter chamado lá, Felipe, chega aí, deixa eu colocar. Tem 2 lá? Tem mais um peixe? Tem. Ué,
aqui ainda continua com 5 pão e 2 peixes. Toma, Felipe! Toma, Felipe. Aí eu começo a ver aquele homem que era incrédulo trazendo a responsabilidade para ele. Pode trazer cesto vazio. Pode trazer cesto vazio. Porque vai continuar saindo pão e vai continuar saindo peixe. Quando a gente está junto, irmãos. Quando a gente está junto, a gente participa do milagre. Quando a gente está junto, a gente participa da multiplicação. E aí eu vejo aquele homem desesperado, gritando: gente, pode se assentar, porque vai ter pão e peixe para todo mundo. Sabe o que eu aprendo aqui? O que Davi estava fazendo. Gente, vamos levantar a espada, porque chegou a hora de nós fazermos a diferença. E mais uma vez, o povo filisteu vai ser vencido. Irmão, qual que é o seu inimigo que precisa ser vencido? O que está te afrontando na vida? Traga isso para um sonho. Traga isso para uma realidade e fala: Deus, me coloca perto, mais perto do pastor, perto de mais um irmão, perto de 2, 3 irmãos, para sentir o suspiro meu, porque eu quero viver diferente daqui para frente. São desafios, irmãos. Nós, homens, enfrentamos isso. E o que a gente precisa é de ter a qualidade desses homens. Não vai dar para me falar tudo aqui. Vou parar. Mas, querido, comece a trazer para a sua vida, estuda um pouquinho mais deles, sobre eles lá. Meu Deus, Samar segurou tanta espada que nem conseguiu se separar dela. Eleazar, né? Segurou tanta espada que nem conseguiu se separar dela. Isso é estar unido no propósito. Isso é trazer para a vida a vontade de vencer. Isso é trazer para dentro do coração uma vontade de avançar e de mudar a situação. E aí eu te pergunto, você quer ser um homem, como é que é o tema, pastor? Você quer ser um homem de valor? Você quer continuar nesse nível que você está? Tem jeito da gente mudar. É só a gente começar a olhar de forma diferente e avançar. Eu te convido a orar para a gente fazer isso nessa noite. Falar: Deus, tira essa escama do meu olho, eu quero enxergar mais longe. Você pode colocar, pastor, que louvor lá do Anderson Freire? Raridade, tem ele aí ou não?